Olá, bem-vindos a mais um dia do nosso EdTalk 2020. Bom, ele foi organizado pela Fábrica de Cursos com apoio da BRH e esse evento foi pensado para proporcionar reflexões, trazendo cases e exemplos sobre a utilização de EdTech no cenário atual. E o EdTalk 2020 traz temas importantes sobre a aplicação das tecnologias na educação corporativa, na visão de profissionais especialistas de várias áreas. Tudo isso sendo transmitido ao vivo pelas redes da Fábrica de Curso. Bem, eu sou a Renata Filardi, sou Head de RH da FQM e conselheira da BRH Rio de Janeiro e hoje MC EdTalk e vou acompanhar vocês ao longo dos nossos talks de hoje. Vamos lá? Então, além dos toques, vocês vão participar de um super desafio. Os palestrantes e os mediadores prepararam um material exclusivo e a Fábrica de Cursos criou um super game para vocês testarem seus conhecimentos de EdTech e sobre o que está sendo apresentado aqui no EdTalks 2020. Então, lembrando que você pode jogar quantas vezes você quiser e quanto mais você jogar, mais você vai ficar fera e aproveitar para melhorar a sua posição no ranking. Bom, quer conhecer o Play? Dá uma olhadinha aqui e participa. Tudo isso que vimos hoje e nos outros dias do EdTalk 2020 tem um componente base, que é a estratégia. O que adianta a gente ter um projeto maravilhoso sem a gente ter um propósito, né? Qual é o engajamento que a gente pode trazer de um super game se o público que vai acessar esse treinamento não acessa a tecnologia? Como é que a gente combate o apagão digital se a gente não tem internet? Bem, como é que a gente motiva as pessoas que também não têm acesso a isso? Por isso é muito importante que a estratégia seja a base dos nossos projetos, do nosso investimento, do nosso tempo. O propósito, ele precisa ser traçado e, a partir dele, desenvolver todo o nosso planejamento. Esse deve ser o foco principal. Bom, já falei anteriormente, mas vou falar de novo. Acesse esse QR Code aqui e participe do nosso Play. E aproveita que as matérias complementares vão estar no hot site. E, claro, vamos conectar todo mundo no LinkedIn. Acessem lá os especialistas, os palestrantes e os mediadores dos talks.
Agora vamos conversar com o Paulo Santana e a querida Vera Lourenço, que vão falar sobre estratégia. Bom, depois do dia de hoje, já sabemos que podemos aprender estratégia de forma divertida, que é jogando, e com o Talk ensinando estratégia com a EdTech. Vamos ver que, além de super possível, pode também ser muito divertido. O Paulo é gerente de engenharia e mentor e investidor com mais de 20 anos de experiência com empresas de tecnologia. Ele trabalha com startups e grandes bancos em Nova York e empresas high-tech no Vale do Silício, como a Netflix e o LinkedIn, onde hoje ele é gerente do time de engenharia de software. Já a Vera, ela é Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coach e fundadora e diretora do Fala Company, e usa sua própria experiência para servir de exemplo e ensinar há mais de 25 anos. Agora com vocês, Vera e Paulo. Oi, Renata, super obrigada por esse convite, Silvia também, a BRH. E eu estou aqui hoje com o Paulo Santana, né? E a gente vai falar sobre EdTechs, né, Paulo? Tenho o prazer de te receber, é muito bom te receber, porque eu sei que você tem muita coisa para contar para a gente, para fechar esses 3 dias de evento. Então, Paulo, já vou começar com uma pergunta. Hoje a gente vai falar sobre ensinar estratégia, né? Eu queria saber de você como é que você aprendeu e desenvolveu sua estratégia profissional e de vida. Conta um pouquinho para a gente. Claro, obrigado, Vera. É um prazer grande estar aqui com você nesse EdTech. E, bom, a minha história começa lá atrás. Eu me formei em engenharia de computação na PUC do Rio e eu sou jogador de xadrez, né? E foi um hobby meu já de muitos anos, né? E lá na PUC eu comecei na minha primeira startup, na incubadora de empresas da PUC, depois eu vim para os Estados Unidos, onde eu já moro há algum tempo, né? Então, vocês me desculpem, o pessoal que está assistindo, a mistura de português e inglês nessa palestra vai ser terrível. Mas, então, eu tive várias experiências com startups, né? E passei alguns anos em Nova York, trabalhando na área de bancos, com a Bolsa de Nova York e com a Morgan Stanley. E depois mudei para o Vale do Silício, onde eu trabalhei com o Netflix e agora já há uns 7 anos no LinkedIn. Né? E à medida que o tempo foi passando, eu fui tentando aliar essas duas paixões minhas, né? O xadrez e a tecnologia, e tentando tirar lições de um para o outro, né? Em termos de estratégia profissional e de estratégia também para o jogo, né? Excelente. Então, essa história toda de xadrez é longa, né? Vem de muito tempo, né? Pelo que você está contando. Xadrez é realmente encantador, né? E eu queria entender um pouco de você, jogando xadrez, como é que você descobriu essa aplicabilidade da EdTech, né? De estratégia no dia a dia corporativo, Paulo? Eu acho que essa descoberta começou um pouco com esse livro, né, do Garry Kasparov. O Kasparov é um jogador que foi muito conhecido durante muitos anos, foi o melhor jogador do mundo, né? E depois que ele parou a carreira dele de xadrez, ele se envolveu muito nessa parte de mentoria para CEOs de grandes empresas, né? São o CEO e o líder executivo, né? Ele tem várias questões importantes de gestão de tempo, de tomada de decisões, e muitas vezes sob pressão do tempo, né? E avaliando diferentes opções que lembram as pressões que o Kasparov enfrentava, né, nas competições dele, inclusive lá com o Deep Blue e contra o arquirrival dele, o Karpov. O Karpov, famoso. E isso, tudo que é mais, Paulo, o que você mais pode contar aí dessa coisa de desenvolver essa estratégia do dia a dia? O que mais ele ensinou, você aprendeu com xadrez, né? Então esse assunto me interessou e eu comecei a buscar diferentes paralelos, né? Então, nas referências aí do material adicional, tem algum link para alguns meus artigos no LinkedIn, em que eu tentei fazer vários paralelos, por exemplo, o paralelo do cavalo, que é uma peça super interessante do xadrez, que pode mover para trás, depois ir para frente, e como você pode pensar, às vezes, um passo estratégico profissional, você dá um pequeno passo para trás para depois dar 2 passos adiante, né?
Isso é muito interessante, né? E os paralelos não terminam ali, né? Tem várias coisas que o xadrez traz que são úteis, não só para os executivos, mas para todos nós na nossa carreira profissional e para o aprendizado em geral, né? A questão do xadrez como uma ferramenta de aprendizado, né? A questão do pensamento crítico, né? Que hoje em dia a gente está tão bombardeado de influências diferentes, né? Às vezes a gente não consegue parar para pensar uma decisão importante. Questão de gestão do tempo, as partidas de xadrez não só são decisões difíceis de estratégia, mas elas têm um reloginho do lado que fica ali para você, você bater. Então você aprende a tomar a melhor decisão dentro do tempo, né, que você tem disponível, concentração, né? A gente hoje em dia não se concentra mais, né? Antes a gente sentava para ler um livro há algum tempo e hoje não faz, né? E eu acho que talvez a lição mais importante é essa questão do aprendizado com seus próprios erros, que tem muito a ver com o paradigma famoso do Vale do Silício, do fail fast, né? Fail fast. Fale rápido, né? Para acertar depois, né? Exatamente. No xadrez você aprende com seus erros, né? Se você perde uma partida, o mais importante é você entender o que você fez de errado e né, para retomar. Então, essa ideia de você experimentar em ciclos curtos, né? Dentro que é o que as startups aplicam, né? E tirar as lições e fazer novas iterações com aquela informação adicional que você adquiriu. Oh, fantástico. É um pouco de design thinking no xadrez, né? O xadrez descobriu o design thinking, né? Pelo visto. Você mencionou o Kasparov, né? Que foi um grande jogador e ele, inclusive, jogou até contra o computador Deep Blue em 1997, né? Incrível isso. O que ele desenvolveu? Você falou um pouco sobre o que ele desenvolveu. O que ele trouxe? O que ele pode trazer além disso? Né? Ele, o xadrez, né? O xadrez pode trazer além disso para o dia a dia das empresas, de mais importante. O que você acredita que seja mais importante? Tem um aspecto que eu não mencionei no slide anterior, né? A questão de criatividade, né? Soluções criativas, né? Apesar de o xadrez ser um sistema fechado, né? Em que você vê toda a informação em princípio, né? Talvez até por isso você precisa ser mais criativo, porque o competidor, digamos assim, né? A empresa com quem você está competindo, ela está vendo a mesma informação com você. Então, por exemplo, uma estratégia que às vezes... às vezes uma estratégia que empresas usam bom, eu vou investir um pouco nessa área aqui e talvez trazer o meu competidor para essa área. E, na verdade, o meu investimento nessa área é um bluff, né? Eu não estou interessado em expandir nessa área. E no xadrez você faz muito isso. Você vai para um lado e o seu adversário, eu acho que ele está indo para essa direção. E, na verdade, o seu plano está lá do outro lado, né? Então, essas estratégias que o xadrez ensina podem ser aplicadas também no mundo corporativo. Né? Interessante. Isso quer dizer, você pode blefar no mundo corporativo com os negócios, né, Paulo? Muito legal, porque a gente não pensa a respeito, mas o que você está falando faz todo sentido, né, de você blefar para você dar o outro caminho para o seu competidor, né? Exatamente. E você aí criou o Chessable, né, que a gente vai falar sobre ele. E qual é a grande jogada de Chessable? Como funciona esse EdTech? Vamos agora chavear um pouco de como o xadrez ajuda a gente a se desenvolver, né? Para um pouco dar um exemplo de um sistema de EdTech, né? Aplicado ao xadrez, né? Então tinha que ser no campo que eu gosto. Eu não criei o Chessable, mas eu me apaixonei pelo Chessable no dia que eu conheci. O Chessable tem várias funcionalidades similares ao Duolingo, né? E ambos usam um conceito chamado Space Repetition, que como vocês sabem, essa ideia de que você aprende melhor se você recebe a mesma informação com intervalos de tempo cada vez maiores, né? Versus aquela história de estudar na véspera da prova e ficar lá tentando decorar toda a informação do livro. E até mais do que se você faz intervalos regulares, né? Isso aqui é interessante. Isso é interessante, quer dizer, você manter o intervalo maior funciona melhor do que... Exatamente, porque à medida que o conhecimento vai se consolidando na sua cabeça, né, a sua necessidade de repetir ele vai se tornando menos frequente. Então, o que começa com talvez uma repetição diária, vai para uma repetição semanal, e depois de um tempo, você for lembrado daquilo a cada mês, por exemplo, você reativa, né, aquela conexão cerebral e mantém o conhecimento, sem
necessariamente voltar ao início, né? Que você tinha que ler aquela informação todos os dias. E, além disso, também a questão da gamificação, né? Que, como a gente sabe, com a gamificação, a dopamina age e aquela questão do efeito de satisfação também favorece o aprendizado, né? Você dá um prêmio para si mesmo e o seu cérebro entende que aquilo é uma boa coisa e você continua aprendendo e estudando. Ele ativa a dopamina, né? Tão importante, né? A gente precisa de alguém batendo palma para a gente continuar, né? Exatamente. Mas excelente, Paulo. E eu li que o Move Trainer, né, que você está falando aqui, do Spaced Repetition, transforma livros e vídeos de xadrez em cursos totalmente interativos, né? Excepcional, porque o Move Trainer descobre o que você sabe e o que você não sabe. Como é que você concebeu essa ideia, né? Que princípios a gente usa da ciência para isso? Essa é uma ideia genial, né? Além do Spaced Repetition, né, que eu mencionei, a questão da dopamina e alguns outros. Eu também coloquei no material adicional um link para a página de ciência do Chessable, né? Ele tem alguns professores de universidade, pesquisadores que são advisors do Chessable, então eles tentaram incorporar todos esses conceitos, né? E a questão é justamente aliando a tecnologia, né, as melhores ferramentas de aprendizado da teoria de educação e de psicologia para melhorar o aprendizado, né? E a gente sabe que uma forma interativa torna muito mais divertido, né? Você tem acesso à informação muito mais rápido, né? Você pode passar um livro muito mais rápido, você não precisa, por exemplo, um livro de xadrez, você precisaria pegar o livro, montar um tabuleiro, né? Teria que fazer tudo isso para poder... Não, tá no seu... Às vezes você pega o seu telefone celular ou o seu tablet, você pode sentar por 5 minutos e aprender um pouco mais de qualquer assunto hoje em dia, né? Não só o xadrez. Então, me explica um pouquinho, porque assim, eu fiquei muito encantada com essa ideia, né, do xadrez. Eu gosto muito de xadrez, meu pai era um jogador de xadrez lá no Egito. Então, ensinou xadrez para a gente desde pequeno, acho que isso ajuda muito, realmente, eu vejo, né, o que você fala que é real, e eu queria entender um pouquinho como é que a gente pode jogar Chessable, como é que a gente pode jogar, como é que funciona, né, o interior, claro, né? O Chessable funciona, assim, basicamente é uma página, né, ele na verdade não é uma ferramenta para você jogar contra um adversário ou jogar contra o computador. Né? Então, ele te dá uma tela como essa que está mostrando aqui, com uma posição de uma partida, por exemplo, né? E com algumas informações textuais do lado, e ele te apresenta uma jogada. Ele tem 2 modos de funcionamento, um modo de aprendizado e um modo de teste. Né? Você tem a opção de qual escolher. Né? Então, a primeira vez, normalmente, ele te mostra aprendizado, então ele mostra a jogada que você teria que fazer. Então, ele faz e deixa você replicar. E por a forma padrão dele, você replica 3 vezes a jogada. E aí depois isso vai para o sistema do Chessable, né? E no dia seguinte, quando você volta e abre de novo a mesma lição do mesmo livro, ele te dá de novo a oportunidade de rever. Agora ele não vai te mostrar mais a jogada, agora você tem que lembrar o que foi que você fez no dia anterior. Então aí começa o mecanismo, né? O primeiro repetition, né? Que acredito até que não é nem no dia seguinte, em poucas horas de você ter feito a lição, ele já te abre para você fazer a primeira repetição. E aí você ganha pontos também, né, a parte da gamificação, que toda vez que você acerta em sequência, você ganha pontos. Se você errar, ele reseta a sua pontuação, e significa ok. E reseta também a repetition, você volta a ter que repetir mais frequentemente aquela lição. E o xadrez tem várias partes diferentes do jogo, e o Chessable se aplica muito bem tanto a parte de memorização, tem uma parte forte de memorização, mas também a parte de padrões de ataque, coisa assim, que você permite que você, uma vez que encontre aquela posição de novo, o seu cérebro imediatamente reconheça aquele padrão e permita que você faça, né, a jogada correta. Né? Muito interessante. Agora você falou de uma coisa que ficou na minha cabeça aqui, que é o pensamento crítico, né? Que jogada do xadrez pode ser associada ao pensamento crítico e é aplicada no Chessable? Num dos meus artigos, né, eu falo muito da questão dos momentos críticos. Né? Então, o paralelo que eu tenho que fazer é que na vida você tem momentos críticos e você tem decisões que chamam em piloto automático.
Por exemplo, quando você está dirigindo o carro, depois que você aprendeu a dirigir, da primeira vez que você sentou no carro para aprender, você está pensando em tudo, onde é que é o acelerador, embreagem, como é que eu faço? Depois que aquilo se tornou, né, você se acostumou, você não pensa mais, né? Você está pensando para onde você está indo na reunião que você vai ter daqui a 1 hora, né? Então, aquilo tudo está em piloto automático e isso é importante, né? Porque a gente está recebendo uma tonelada de informações o tempo todo, né? Então, a gente ter um piloto automático é importante. Mas o perigo é quando você tem uma decisão importante, você toma ela em piloto automático. Por exemplo, você recebe um e-mail de uma outra empresa interessada em que você vai trabalhar com eles e você, não quero ver, hoje eu estou muito atrapalhado aqui. Você apaga aquela mensagem e não volta. Ou você tem um projeto, 2 opções de projetos do trabalho e você, é a mesma coisa, eu vou pegar esse projeto aqui. E você não vê que aquele momento é um momento crítico. No xadrez, por exemplo, seria, eu posso ganhar uma peça do meu adversário e me deixaria com uma grande vantagem. Definitivamente é um momento crítico, porque o que você faz pode mudar o destino da partida ou o destino da sua vida profissional. Então, esses momentos críticos, a primeira coisa é você saber identificar, discernir deles, porque você não pode transformar tudo num momento crítico, senão o seu processo de decisão se torna muito lento, né? Você, como, por exemplo, CEO de uma empresa ou um líder de uma empresa, você tem que saber que decisões você vai tomar rápido e que decisões podem custar milhões de dólares para a sua empresa. Excelente, muito bom, mas é legal que eu estou lembrando aqui, fico pensando, né? A gente pode comer o peão, a gente pode ir em outra direção para comer o rei ou a rainha, acabar com o rei ou a rainha, né? Exatamente. Essa eu acho que é uma grande jogada do xadrez que se aplica muito bem. E uma outra coisa que você falou, essa coisa de criatividade, né? Como ser criativo dentro do Chessable? Como é que a gente pode trabalhar essa criatividade? Bom, essa é uma boa pergunta. A questão da criatividade do xadrez certamente é importante, né? A gente tende a agir da forma como a gente está acostumado. Por exemplo, se você usou uma estratégia umas 5 vezes antes, você tende a usar a mesma estratégia, né? Então, no caso do Chessable especificamente, tem alguns livros que são focados nesse tipo de aprendizado, em que como é que você exercita a criatividade, como é que você acha jogadas que são escondidas, né? E como é que você tenta pensar acho que o pessoal usa a expressão pensar como iniciante, às vezes, né? Em que você... É uma ferramenta, né? Talvez até de design thinking, assim, não é a minha especialidade, mas... Verdade. Tentar completamente resetar todos os seus preconceitos, né? Fazer, por exemplo, um brainstorm, né? Não tem ideia ruim, vamos botar tudo que a gente pode imaginar que vem à sua cabeça, né? E discutir isso. Porque a ideia de preconcebido, que é tudo aquilo assim, você fazendo sempre a mesma jogada, pensar como um jovem, com cabeça fresca, design thinking, né? Então, eu acho que tem tudo a ver, né? E o xadrez, realmente, você usa aquelas jogadas, você começa a fazer a mesma. Deu certo, você vai naquela. Mas não pensa muito, muito legal mesmo. E a coisa do Duolingo ainda ficou na minha cabeça. Eu quero saber como é que, no caso do xadrez, do Chessable, funciona isso. O Duolingo, eu acho que foi um pouco a inspiração do Chessable em alguns aspectos, né? O Duolingo tem um sistema também de spaced repetition, né? Ele trabalha bem também a questão de gamificação, né? Que bônus e status e pontos, né? E a questão dos streaks, né? Que são o número de dias. Eu lembro que num determinado momento eu estava há 180 dias fazendo Duolingo todos os dias. Aí um dia eu entrei de férias e ele zerou. E eu fiquei super frustrado, né? Pode, né? Como é que é um jogo, né? Uma brincadeira. Isso aí, exato, não tem tanta importância, né? O importante é voltar e continuar estudando e fazendo as lições, né? Mas isso né? Você, poxa, eu não posso deixar de fazer a minha lição hoje porque, né? Eu tenho um status a manter, né? Dentro da plataforma, né? Muito interessante. Então, o pessoal leva isso bem a sério no Chessable, inclusive, né? Os status. Fantástico. Claro. Então, isso é importante também para a coisa de liderança, para as empresas. Levar para as empresas isso, né, Paulo? Que você está falando, né? Muito, muito bom. Tem várias ideias estratégicas do xadrez que podem ser aplicadas, né? Sistema de recompensa. Vou ganhar um prêmiozinho, então vamos lá. Hoje eu também vou fazer Duolingo, né? Exatamente. Excelente. Agora você tem uma experiência incrível, né? Porque você agora trabalha no LinkedIn. Eu adoro o LinkedIn, diga-se de passagem. E eu queria que você fizesse uma reflexão
sobre as relações profissionais virtuais que a gente vive hoje e os novos aprendizados com a tecnologia, né? Como é que a tecnologia pode acelerar o conhecimento? Antes da gente chegar nessa pergunta, só um comentário rápido aqui do Chesbo, que eu acho que eu não falei muito, e aí depois vai ser um bom gancho para falar do LinkedIn, essa questão dos ecossistemas, né? Então, a gente falou um pouco do Chesbo com a perspectiva de quem quer aprender xadrez, por exemplo, né? Mas ele é uma ferramenta, né? É uma ferramenta de ensino, né? E uma ferramenta de ensino do xadrez, mas o xadrez pode ser usado também como metáfora para você, por exemplo, ensinar matemática, geometria e outros assuntos, né? Então o Chesbo criou todo esse ecossistema, né? Então hoje você é um estudante, amanhã você é um autor, você é um treinador, você cria conteúdo para os seus alunos, né? Educadores podem utilizar conteúdo na sua sala de aula, então tem todas essas ferramentas. E aí, se a gente vai para o ecossistema do LinkedIn, né? O LinkedIn, o antigo CEO do LinkedIn, o Jeff Weiner, né? Ele criou essa visão para o LinkedIn do Economy Graph, um gráfico da economia mundial. Então, o que ele pensou nesse ecossistema? Ele pensou que existiam vários nós que eles se comunicavam e se alimentavam uns aos outros, né? Então, nós, as pessoas que usam o LinkedIn, somos os membros, né? Aí no centro da tela. Mas também os membros, eles têm skills, habilidades que a gente já sabe, já desenvolveu, e habilidades que a gente quer desenvolver, né? Essas habilidades permitem a gente conseguir vagas em determinadas empresas, os empregos, os jobs, né? Uma outra maneira de você adquirir essas capacitações é através das universidades, das escolas, né? O conteúdo por si só é um nó, porque o conteúdo pode vir das escolas, pode vir das empresas, né? E pode vir também do que a gente chama os influencers, né? Os influenciadores, né? As pessoas que são experts das suas respectivas áreas, né? E que usam a plataforma LinkedIn, experts como você, Vera, que usam a plataforma LinkedIn para divulgar o conhecimento delas, né? E servir de inspiração para as outras pessoas. Então, por exemplo, uma coisa, se eu sou um novo membro, né? Se eu estou, por exemplo, no segundo grau, né? E acabei de entrar no LinkedIn e estou pensando o que eu vou fazer, qual faculdade que eu vou fazer, e eu estou olhando, por exemplo, eu vou ver a Vera, onde é que a Vera estudou, né? Que cursos ela fez, que posições, em que empresas, por que empresa ela passou, o LinkedIn oferece toda essa informação. E ele te oferece também a parte toda de cursos, né? O LinkedIn, alguns anos atrás, adquiriu ainda, né? Isso. Que hoje é o LinkedIn Learning, né? E complementa, né, essa conexão e essa missão do LinkedIn de conectar todos os profissionais e tornar eles mais produtivos, né? E esse era o último elo, né? Então, o conhecimento que, por acaso, falta, ele tenta prover com o LinkedIn Learning. Então, esse ecossistema se alimenta, né? E recomenda, aí, tem toda a parte de recomendações de cursos e etc. Né? Excelente. Nossa, eu acho que... E tem a ver um pouco com a coisa do Chessable, eu acho, né? Porque ajuda, né, o ecossistema, se você pensar num todo, né? Porque o Chessable pensa num todo, a estratégia como um todo. Então, e o LinkedIn é muito estratégico, né? Assim, quem usa bem, usa de uma forma muito estratégica, né, Paulo? Exatamente, é super estratégico você ter esse ecossistema, porque ele se autoalimenta, né, a um determinado ponto, que a gente tentaria ter os membros poderiam trocar informação e a base de usuários poderia crescer por si só. Mas quanto mais valor a sua plataforma te oferece, né, no caso do LinkedIn, é o lugar onde você pode adquirir a informação, né, pelo o seu feed, etc., mas também que você pode fazer os cursos, né? E as pessoas podem gerar conteúdo também. Então, de novo, e as pessoas voltam para o sistema, elas se tornam influencers, gerando conteúdo, e esse conteúdo alimenta outras pessoas que estão querendo crescer a base delas de conhecimento, né? Por exemplo, ler os conteúdos do Paulo Santana. Exatamente. Para a gente começar, né? Para entender um pouquinho do que ele está fazendo, do que te move, né? Muito legal. Isso mesmo. Ô, Paulo, eu queria te agradecer, olha, adorei essa... Eu quero saber tudo sobre xadrez. Ainda tem aqui a conclusão, Paulo, olha, vamos na conclusão primeiro.
Bom, pois é, né? A gente falou bastante de tecnologia, né? E a gente falou de técnicas de educação e das últimas descobertas da ciência do aprendizado, né? Então, se a gente combina o melhor de tudo, né? Bons profissionais de ensino com boa tecnologia, o aprendizado é melhor, né? E uma coisa que, infelizmente, bom, talvez um bom lado do Covid é acelerando esse movimento para o digital, né? E é importante, eu acho, que a área de educação também abrace, né, esses conceitos, né? É fabuloso. O que você falou, essa coisa de combinar tecnologia com técnicas de educação, essa coisa dos edtechs é fabuloso, assim, porque eu acho que é o presente, é o futuro, e o Covid, é o que eu sempre falo, toda coisa negativa tem o lado positivo, e o lado positivo é acelerar esses processos de edtechs que a gente está vendo por aí, né? E que bom que a gente tem o Chess. Eu estou super curiosa para conhecer e me aprofundar, e vocês todos podem, né, buscar o material e ler mais sobre o assunto, adicionar o Paulo no LinkedIn, Paulo Santana com 2 N's, podem me adicionar também. Eu queria agradecer a todo o time do EdTalks, da BRH, Silvia Meirelles, da Fábrica de Cursos, dizer que foi uma delícia, Paulo, conversar com você, entender muito, eu adoro estratégias, eu adoro inovação, e agradeço por esse convite maravilhoso para fechar essa série de 3 dias incríveis que a gente teve aqui. Obrigada. Vera, muito obrigado a você e obrigado ao pessoal todo da fábrica por essa oportunidade. Obrigada. Paulo e Vera, super obrigado pelos insights. Muito legal ver que precisamos ser muito mais criativos. Não só podemos, mas devemos usar nossa criatividade para que nossa oferta de conteúdo seja relevante. Bom, o dia de hoje eu acho que foi sensacional, muita informação interessante, muita novidade, variedade de abordagem. Certamente eu vou rever todos esses conteúdos depois no Hot Site. A utilização de EdTech não deve ser vista como custo, e sim como um recurso que vai agregar valor ao seu projeto, à sua estratégia, à sua empresa. Nós vimos tantas aplicações interessantes ao longo desses 3 dias que eu fiquei super com gostinho de quero mais e óbvio que depois eu vou acessar os conteúdos no Hot Site. Outra coisa importante, o Game e a pesquisa EdTech 2021. Participando da pesquisa EdTech 2021, que está sendo realizada pela Fábrica de Cursos com a parceria com a BRH do Rio de Janeiro, você garante uma inscrição no workshop, muito além do treinamento, engajamento e resultado, com duração de 2 dias, que acontecerá em 2 módulos, na verdade, 2 rodadas, uma em janeiro e outra em março. E você ainda vai poder convidar uma pessoa do seu time. Então, aproveita e participa da pesquisa EdTech 2021.
estamos encerrando. Portanto, queria dizer que foi um prazer poder acompanhar vocês hoje. Eu aprendi muito e, na verdade, eu vou continuar aprendendo. A gente aprende todos os dias, né? Bom, em nome da Fábrica de Cursos e da BRH do Rio de Janeiro, eu queria agradecer a colaboração desse time incrível que trabalhou para esse evento, os incríveis palestrantes e moderadores. Queria agradecer aos MCs que conduziram os dias anteriores, o Nélio Júnior e a minha querida xará Renata Naum, e, sobretudo, agradecer a você, que nos acompanhou nesses 3 dias, participando, colaborando, compartilhando sua opinião. Até a próxima.